Saudações a todos, eu sou Marcos Areno, Babalaô e Calbundá, e esse é um vídeo do canal do blog Urumilá-Ifá. Urumilá Boru, Urumilá Boiê, Urubuxixê. Não deixe de ver o clipe a seguir, que são imagens minhas que eu gero, sempre com alguma música diferente. Logo a seguir falamos sobre intolerância religiosa. Xangô é Pabiará, e aê. 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 Bom, esse é o segundo vídeo sobre o tema de intolerância religiosa. O primeiro eu falei sobre multiplicidade e agora eu vou iniciar sobre intolerância. Para que vocês entendam o que eu vou falar aqui de aspectos muito objetivos de como as pessoas que estão ligadas às tradições afro-brasileiras podem lidar com questões teológicas de intolerância religiosa, como pode responder, como pode estabelecer uma postura diante de pessoas que as abordem ou que falem com ela. Eu não estou aqui, isso não é um blog de politização, então eu não faço parte de nenhuma militância de impor nada para as outras pessoas. Esse é um blog religioso e teológico, né? Então, de modo que eu vou dar para pessoas que assistem argumentos e discurso religioso para lidar com questões de intolerância. Mas eu não posso iniciar falando sobre argumentos contra a intolerância religiosa ou explicando para as pessoas o que elas devem replicar quando forem alvo de intolerância religiosa. Eu vou dar os argumentos religiosos para vocês poderem discutir e tratar com as pessoas sobre isso. Mas eu não posso iniciar essa parte dos argumentos de réplica sem, entretanto, com todos, fazer uma meia-culpa sobre as questões que nos levam a essa intolerância. Gente, de fato, as religiões afro-brasileiras são alvos de intolerância e a maior parte do preconceito, ou grande parte do preconceito que pesa sobre elas, são originários delas mesmas. São os próprios atos, são as próprias formas dela proceder. Isto é a primeira coisa que você tem que entender, tem que reconhecer antes de discutir com alguém, é que os méritos dessa intolerância são dos próprios praticantes, vêm da própria prática, da forma como a religião é feita. A gente não pode tampar o sol com a peneira e esquecer que somos responsáveis pela maior parte dos problemas que vêm contra a gente. Se a gente fosse uma religião, tivesse uma prática como os budistas, que sofrem pouco, ou como outras correntes messiânicas, ninguém fala nela, né? Talvez não fosse um kardecista também, as pessoas têm pouco coisa com ele, têm até algum respeito, mas, de fato, nós temos que reconhecer que as religiões afro-brasileiras fazem por merecer grande parte da intolerância contra eles. Nos vídeos que eu vou falar a seguir, eu vou explicar da parte que não faz por merecer, mas a gente tem que primeiro falar reconhecendo que isso tem origem e tem motivo para ser. Eu recomendo, para quem quer sempre ler um pouco, né, quer se informar, duas fontes simples e fáceis de acessar. A primeira é um livro que eu sempre cito aqui, chamado João do Rio, chama-se As Religiões do Rio de Janeiro. Ele foi escrito em 1905, e o João do Rio, que era um editor de jornal bem conhecido na época, famoso, importante, fez um livro sobre todas as práticas religiosas que tinham no Rio de Janeiro naquela época. Primeiro capítulo, fala dos feiticeiros e fala sobre religiões africanas. Lá você vê um panorama real. Ele era jornalista, acho que não demonstrou nenhuma simpatia por nenhuma religião ao longo do livro dele todo, o livro fino. Ele fala sobre o que era a prática das religiões afro-brasileiras lá, fortemente a prática do banto, mas também a prática da
da parte de Yorubá lá. Esse livro ele pode ser um PDF, pode ser baixado na internet de graça, você pode ler, é muito fácil de ler, é muito simples, é pequeno, você pode se focar só na parte que eu estou te falando, dos feiticeiros, e não ver as outras. E as outras partes são muito interessantes, ele falando sobre as outras religiões. Leia lá, você vai entender o que eu estou falando. Uma outra fonte também muito boa, é do Reginaldo Prandi, ele no livro Os Candomblés de São Paulo. Ele traz depoimentos, tem um capítulo que ele fala sobre ética na religião, ele traz depoimentos de babalorixás e elorixás, então, no qual o Reginaldo Prandi caracteriza de forma definitiva como uma religião sem ética. É muito interessante. Eu acho que deve ser lido. Também, esse livro está disponível na internet, é um PDF, você pode baixar o livro e as imagens, você não está violando nenhuma regra, é um PDF, você pode ler. Vai ler sobre a parte da falta de ética, você vai ver os depoimentos das pessoas e você vai entender por que o Reginaldo caracterizou uma religião sem ética, quando você vai ver o depoimento dos dirigentes, dos sacerdotes, babalorixás e orixás. Então, essas são fontes escritas. Agora, a parte que eu digo, é muito difícil, a gente tem que reconhecer que é muito difícil a gente defender uma religião no qual as pessoas e casas, os templos em si, as casas, estão ainda fortemente associadas com o comércio religioso de favores. Muito difícil. Se você abrir páginas de jornais populares, você vai encontrar anúncios e mais anúncios de pessoas se anunciando como sacerdote, como pai fulano do Ogum, pai fulana de Iemanjá, qualquer coisa. Você vai ouvir programas de rádio feitos com objetivos comerciais. São pessoas que estão ali ensinando feitiços, ensinando amarração, ensinando simpatias, vendendo serviços religiosos dele de consulta, jogo de búzio, dizendo que a pessoa tem problema e está ali para resolver. Então, olha só. Esquecendo toda a parte teológica e de ritos que eu vou falar nos próximos vídeos, eu estou falando aqui sobre a parte comportamental. Nós estamos dentro de uma religião na qual pessoas estabelecem a sua casa, estabelecem a sua vida para ganhar dinheiro com a religião. E não é ganhar dinheiro de uma forma positiva, ganhar dinheiro com o que tem de pior na humanidade. As pessoas que procuram são as pessoas que têm problemas, que querem atalhos, ela tem coisas escusas que querem ser resolvidas e querem a ajuda do supernatural. A busca do atalho. Essa busca é desonesta no sentido do motivo para ir, desonesta na forma como resolver isso aí. Nem sempre são resolvidas, a maior parte das pessoas são iludidas. Tem muita gente que se ilude, que se engana, que é enganada, e eu digo o seguinte, se merecem. As pessoas que procuram essas pessoas, e essas pessoas são pessoas feitas uma para a outra, elas se merecem. Se merecem. Então, as reclamações de pessoas que dizem eu não gosto da religião por causa disso, fui enganado, a maior parte, olha só, existe uma minoria, que eu aprendi nessa vida toda na religião, tem uma minoria ali que de fato pode dizer que foi enganado de alguma maneira. Uma minoria, mas muito pequena. A maior parte pediu para ser enganada, a maior parte entrou ali sabendo que tinha uma coisa esquisita e não quis olhar, e a maioria de todas essas, na realidade, não estava ali porque estava querendo algum benefício. O dirigente anunciava que podia resolver coisas fáceis, ela estava lá. Então, não podemos desprezar esse fator. Então, enquanto essa religião, enquanto casa, enquanto terreiro, enquanto pessoas que se dizem sacerdotes, ficar identificado com lugares onde você vai para jogar, qualquer pessoa aparece ali para consultar um oráculo, para resolver probleminhas mundanos da vida dela, e que, de qualquer maneira, casas de candomblé que fazem consultas com Exu e Pombogira para resolver problemas escusos de qualquer natureza, dizendo qualquer outro motivo. Enquanto houver isso acontecendo, olha só, comportamentalmente falando, vai sofrer intolerância e essa coisa será merecida e terá origem. Tá certo? Isso tudo está errado. Uma religião não pode se identificar com esse tipo de prática. Ela não pode querer exigir respeito se ela não respeita as pessoas que estão lá dentro, se ela não respeita a sociedade que está em volta dela. Enquanto você estiver associado com essa tralha, você vai ser tratado como tralha também. Então, as pessoas que se incomodam com a intolerância, e que eu vou dar explicações de como a gente pode reagir a isso,
Primeiro, antes de tudo, olhe para si, olhe para onde está, olhe para o que está em volta, para você notar se se a intolerância está sofrendo, não há uma justificativa. Se o ato, se a formação, se aquilo tudo não está. A gente tem que ter sempre primeiro autocrítica, né? Lembra uma coisa, né? A religião, um dos princípios básicos dessa religião e eu apelei, né? É o bom caráter. Essa religião diz para as pessoas, você tem que ser uma pessoa de bom caráter. Só as pessoas de bom caráter vão ter prosperidade. Não adianta dinheiro, não adianta prosperidade se não houver o bom caráter. Isto é uma base fundamental da religião. Não existe beleza se não existe o caráter. Não existe riqueza se não existe caráter. Essa religião tem como base o caráter. O caráter. Então, assim, pessoas que não buscam isso, ou que se utilizam do supernatural que ela explica como se usa. Né? Existe um supernatural, não só de divindades, mas de energias. Pessoas que se utilizam dessas energias para benefício próprio, para o malefício, né, jamais serão pessoas religiosas. Eu quero lembrar também a todos que existe uma coisa chamada feiticeiro. A feitiçaria, o feiticeiro, é uma coisa que provavelmente deve ter sido a primeira profissão da humanidade, antes daquela outra que todo mundo diz que é a primeira profissão. Esse tipo de coisa sempre existiu na humanidade. Pessoas que vendem serviço para facilidade do supernatural. O feiticeiro sempre teve. Então, assim, não confunda. E se esses feiticeiros procuram se legitimar. A pessoa não quer ser apenas um feiticeiro. Hoje em dia, tem muita gente que já se anuncia como esotérico. Ele já procurou tirar lá aquela denominação de santo, de orixá que ele... De santo não, né? De orixá que ele tem. Então, eu acho que ótimo. Mas pessoas que são feiticeiros serão feiticeiros, sempre houveram e sempre existirão. Tá? O que a gente tem que separar você quer ser feiticeiro? Quer feiticeiro? Ótimo, vai lá. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas o que procura separar é o que a gente está falando, que eu sempre falo, do que é a religião dessa parte. E eu digo mais para você. Se você está numa casa que a pessoa lá vende serviços de feitiçaria, vende amarrações, vende qualquer coisa que ele diga que ele faz, tá certo, né? Pensa bem, essa pessoa hoje suja as mãos dela em feitiçarias, em malefícios, em qualquer coisa escusas. Aí amanhã, ela com aquela mesma mão que ela fez aqueles malefícios, ela vai fazer um rito, uma liturgia com você, vai botar a mão na sua cabeça, a mão em você, para fazer uma coisa de orixá? É isso mesmo? Você entende dessa maneira? Ó, hoje eu sujo a minha mão, aí amanhã aquela mãozinha é a mão limpa que vai botar em você? Pensa nisso antes de você escolher uma casa e ao avaliar a sua casa. Pensa bem, se essa mão vai ficar limpa de um dia para o outro para colocar a mão em você. É isso que você deve avaliar. Então, encerrar aqui dizendo isso, que antes da gente reclamar da intolerância dos demais, a gente tem que pensar, ou você tem que pensar na situação, sim, se você faz por merecer em algum aspecto aquela intolerância.